entrevista, começar a entrevista com você se apresentando um pouco. Então, assim, falar um pouco da sua formação, se você puder, aonde você estudou, o que você está fazendo agora, se você integra algum grupo de pesquisa e como é que vai o processo de formação em curso nesse momento. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui nessa entrevista, né? nessa conversa com os membros do Linhas. Eu acho muito interessante, gostei muito de ouvir um pouco o Cline na semana passada. E eu acho importante, né, principalmente para os pesquisadores que estão começando a buscar temas e tudo mais, né, essa troca de experiência. E a minha formação ela é um pouco diferenciada da maioria que provavelmente está aqui. Eu sou formado primeiramente em Belas Artes pela UFRJ e depois eu fiz uma graduação também em Arquitetura e Urbanismo, né? Isso tem uma ligação direta com a minha relação com a arte, com a questão de criatividade e criação e tudo isso. Então, a minha formação ela sempre foi por esse caminho, né? Um caminho mais de criação, um caminho diretamente associado à arte e, posteriormente, associado também à arquitetura e o urbanismo. E acabou que eu caminhei durante um tempo pela questão do planejamento urbano, planejamento das cidades, trabalhei, e aí vem um pouco, né, da a minha assustadora, né, experiência profissional, que é bastante distante também, provavelmente da maioria dos historiadores. Eu tive duas experiências profissionais bastante diferenciadas. Uma, eu trabalhei em prefeitura, né, trabalhei 6 anos praticamente na prefeitura de Niterói, na Secretaria de Urbanismo, e depois, quer dizer, antes de trabalhar na prefeitura de Niterói, já tinha trabalhado na Secretaria de Estado de Planejamento e na Secretaria de Habitação, a SEAB, na época do Garotinho, né? E aí é engraçado, porque eu trabalhei no Estado no período do governo do Garotinho e depois eu voltei a trabalhar no Estado no governo do Sérgio Cabral. Ou seja, até hoje eu tenho medo, né, do meu nome aparecer aí em alguma coisa relativa. Imagina! Porque foi algo muito complicado. E eu também trabalhei com arquitetura e interiores privados, né? Cheguei a trabalhar em casa cor, cheguei a fazer mostras de decoração. Então eu tenho um passado aí que foi bastante complicado. Que o Renan deve estar preparando já as questões dele. E que acabou que eu me direcionei, porque desde a segunda faculdade, quando eu comecei a estudar arquitetura e urbanismo, eu me interessei muito pela vida acadêmica, né? Eu comecei a me interessar muito pela vida acadêmica e sempre tive uma paixão muito grande pela história, particularmente a história da arte, a história da arquitetura, a história das cidades. E eu fui me direcionando academicamente para isso, enfim, né, para lecionar, para me ingressar no meio acadêmico dentro dessa área de história. E tiveram, né, professores muito importantes e que me estimularam muito a seguir essa carreira. E depois da segunda faculdade foi um caminho sem volta, né? Quando eu entrei no mestrado, já no terceiro, quarto período do mestrado, eu comecei a lecionar. Na época, lecionei no Centro Universitário Plínio Leite, que depois foi comprado pela Anhanguera, e aí eu me distanciei, né, desse centro universitário, e depois eu entrei também como professor da Estácio, né, da Universidade Estácio, e agora, com essa crise, né, que a Estácio passou, eu também fui afastado da Universidade Estácio. E aí acabou que a minha vida acadêmica, né, do mestrado, eu fiz uma especialização para poder
ter um diálogo um pouco maior com a história, eu cheguei a cogitar, em algum momento da minha vida, fazer uma terceira graduação em História, mas a maioria dos professores foram muito reticentes em relação a isso, né? Já ter 2 graduações e aí fazer mais uma graduação. E eu percebi que realmente talvez fosse mais interessante buscar especializações, e foi o que eu fiz. Eu fiz uma especialização na UERJ, em História Antiga e Medieval, para poder me aproximar um pouco mais com as metodologias, com as teorias da história, e ter um pouco mais de familiaridade com tudo isso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a academia, acho que na semana passada a gente discutiu um pouco isso, essa coisa da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade é muito bonito no papel, é muito interessante, mas, de certa forma, é um pouco onírico, né? Uma coisa que, na prática, nós não conseguimos ver isso se realizando. Então, existem sérios problemas aí dentro dessas relações acadêmicas. Ainda hoje, pessoas, por exemplo, vou dar o exemplo da minha área, da área que eu dialogo diretamente, que é a história e a arquitetura, pessoas de história que às vezes querem dar aula ou fazer uma pós-graduação em arquitetura possuem dificuldades, dificuldades, eu digo, no ingresso, né, porque existe sempre alguma forma de... Enfim, né, são os feudos. Infelizmente, a academia ainda tem essa... Já que a gente está falando aqui, vamos falar ainda, né, de Idade Média, a academia tem muito esses feudos e eu acho que ela precisa se abrir um pouco mais, né? Eu acho que é preciso, de fato, transformar essa interdisciplinaridade, quiçá essa transdisciplinaridade, em algo plausível, algo que funcione de fato, algo que a gente possa perceber não apenas nos diálogos entre os diferentes cursos, mas também e principalmente no diálogo, por exemplo, dentro das diretorias acadêmicas, né? Porque às vezes dentro do mesmo curso você não tem uma diretoria acadêmica dialogando com a outra. Então é importante tentar, né, esse diálogo entre as áreas acadêmicas também. E aí eu acho que, resumidamente, essa é um pouco da minha formação, né, da minha formação. Atualmente eu estou fazendo doutorado, também na área de arquitetura, mas com um diálogo muito íntimo com 2 áreas, que é a área de história, obviamente, e a área da antropologia, já que eu estou trabalhando com metodologias que estão diretamente associadas à antropologia. Então, existe aí na minha tese essa relação entre essas áreas, essa relação muito íntima com essas 2 áreas do saber, né? João, então, você começou a falar um pouco da sua formação e aí você disse que você sentiu essa necessidade com a história e foi fazer uma formação em história antiga e medieval, em vez de fazer uma outra faculdade, pelo amor de Deus, não leva ninguém a lugar nenhum fazer uma faculdade de história, né? Mas aí você foi fazer uma especialização de história antiga e medieval. Então, nesse momento que eu queria te perguntar, aí o Clínton tá falando, é verdade, não, história você já tem arquitetura, né? Mas assim, da onde surge esse interesse pela Idade Média agora, né? Por que você foi buscar essa pós em antiga e medieval? Da onde que vem esse interesse pela Idade Média? Como é que isso aconteceu na sua vida? Que por enquanto você estava, né, trabalhando de arquiteto enfim, no governo e casa cor. O que aconteceu? O que te desviou? Bom, vamos lá. Pois é. Aí é que está uma outra questão que funciona em paralelo, e isso vem muito antes da minha formação acadêmica. A minha relação com a Idade Média, ela é muito antiga, né? Ela está muito antes
do ingresso na primeira universidade, na segunda, mestrado, especialização e doutorado. E a minha relação com a Idade Média ela é bastante diferente da relação, por exemplo, que o Clínio citou na semana passada. Na verdade, eu vi que o Clínio ele tem uma relação muito maior com a questão da religiosidade. O incômodo do Clínio, né, as questões que movem ali a pesquisa do Clínio, sempre tangenciam a questão do tema da religiosidade. No meu caso, a minha relação é com uma Idade Média, e talvez uma Idade Média que aí eu também devo assumir, a minha relação com a Idade Média, ela está longe de ser uma relação erudita. Eu na minha tese, eu trabalho exatamente isso, porque como na minha tese eu tento entender por que a Idade Média ainda hoje causa esse fascínio, né, essa paixão, por que essa demanda contemporânea pelo medievo, porque persiste no século XXI uma atratividade, né? Ainda o medievo consegue exercer uma certa atratividade, magnetizando a atenção das pessoas. E para poder responder isso, eu tinha que tentar eu mesmo responder, né? O que me atraiu, o que me levou para isso. E na tese, é lógico que é muito difícil você buscar memórias muito antigas, mas eu consegui retroceder até onde a minha memória consegue lembrar. 1989 foi um período um pouco chave, né, dentro dessa tese, porque em 89 a Rede Globo exibiu uma novela chamada Que Rei Sou Eu. Se não me engano, foi a primeira novela com uma temática, tudo bem que ela não é medieval, Que Rei Sou Eu. Ai, super lembro, super, vai dedurar a idade, mas eu adorei. Assim. Denuncia a idade, mas e é muito interessante, porque uma vez eu falando sobre essa novela, Que Rei Sou Eu, algumas pessoas perguntaram, bom, você acha que recentemente a Globo exibiu uma nova novela chamada Deus Salve o Rei, eu acho que é esse o título, e me perguntaram se, será que essa novela vai ter o mesmo impacto que Rei Sou Eu teve? Eu acho muito difícil, porque se nós pegarmos o que acontecia na televisão na época em que essa novela foi exibida, você não tinha nenhum programa medieval, você não tinha nada ligado à Idade Média, você não tinha filmes do Senhor dos Anéis, você não tinha Game of Thrones, você não tinha The Witcher, você não tinha Netflix. Então, a única opção que se tinha era assistir a televisão e os filmes que passavam naquela época, que eram também muito esporádicos, e a gente consegue lembrar nos dedos de uma mão, né? Eu, por exemplo, cito dessa época que me marcou muito, Em Nome da Rosa, Em Nome de Deus, Excalibur. Sétimo Selo. Oi? O Sétimo Selo eu admito que eu só vi muito depois, né? Quando aí, estudando cinema, eu fui entrar em contato com a obra de Ingmar Bergman, e aí, finalmente, eu conheci o Sétimo Selo. Mas nessa que eu chamo de pré-adolescência, passava muito longe da minha intelectualidade assistir algum filme do Bergman. Então, o Monty Python, o Cálice Sagrado, ia muito mais por essas referências. E também, nessa época, o videogame. Eu acho importante a gente citar, porque tem um livro do Legoff, eu não me lembro agora exatamente qual deles, eu acho que é Por uma Outra Idade Média, que o Legoff começa o livro também fazendo um pouco de ego-história, também citando como que começou a relação dele com a história, né? Com a história medieval, particularmente. E ele começou a se interessar, diz ele nessa ego-história, no livro, que ele começa a se interessar a partir da leitura do Ivan Oé. É lógico que, se a gente pega o Legoff, na época ele disse que quando leu o Ivan Oé ele tinha 12 anos, se não me engano, a gente não pode comparar o que era, né, o período do Legoff com 12 anos, o que foi a minha pré-adolescência. No caso, em 89, eu estava com 11 anos. Então, são períodos, né, históricos, digamos assim, um período histórico que o Legoff estava com 12 anos, um período histórico que eu estava com 11 anos. E quando eu estava com 11 anos, as minhas referências, obviamente, viriam da televisão, do videogame, né? E aí tem alguns jogos que foram muito emblemáticos. Tinha o Golden Axe, que eu me lembro muito bem, Knights of the Round, enfim, jogos muito antigos, né? Que estavam também associados à Idade Média.
E dessa mesma época, em 89, eu me lembro também que foi indicado como livro didático um livro da coleção Cachorrinho Samba, chamado A Montanha Encantada. E esse livro é interessante porque, apesar de ele não ter nada de medieval, ele era um livro que ele trazia a imagem de uma montanha e o interior de uma montanha mágica habitado por anões e cheio de ouro, né? Anões mineradores que criaram uma grande cidade toda de ouro no interior dessa montanha e com valores bastante diferenciados. É interessante porque, muito antes de ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis, essa ideia de uma montanha com anões no seu interior já também permeava a minha imaginação infantil. E a minha relação com a Idade Média, ela começou por aí. É lógico que depois eu conheci o RPG, né, o Role Playing Games, ou seja, resumidamente, eu seria aquele jovem taxado como nerd, né, durante muito tempo. Hoje estaria dentro da cultura geek, mas sempre com muita admiração, com muita atração por esse período medieval. E aí, no entanto, depois que eu entro para a faculdade, depois que eu comecei a trabalhar e mestrado, tudo, mercado de trabalho, tudo muito atropelado, eu perdi um pouco essa minha relação com a Idade Média. E isso é interessante porque dentro da arquitetura, isso é importante a gente citar aqui, dentro da arquitetura, dentro até mesmo da Escola de Belas Artes, isso é uma crítica aberta que eu faço, né, ao curso de Arquitetura e Urbanismo, à Escola de Belas Artes, você falar dentro desses cursos que você gostaria de estudar a Idade Média era uma coisa absurda. Era visto como assim, por que você quer? Aquela pergunta que há muito tempo já foi superada pela história de por que você quer estudar a Idade Média, né? Quando as pessoas, por que você quer estudar a Idade Média? O Brasil nem teve Idade Média. Essa pergunta bastante ignorante, né? Bastante reducionista, ela ainda hoje é muito comum nesses meios, né? Porque a gente tem que entender que a arquitetura ela é dotada de um pragmatismo, ela é uma disciplina ainda muito tecnocrata. A maioria das pessoas que fazem arquitetura, que estudam arquitetura, estão preocupadas com problemas do cotidiano, né, de resolver problemas de uma obra, de não sei o quê, e dificilmente se propõe a reflexões mais profundas, mais no campo epistemológico, e talvez por isso, você num programa de pós-graduação em arquitetura falar que quer discutir a Idade Média, que quer discutir a recepção da Idade Média na contemporaneidade, é ainda hoje taxado de uma maneira muito negativa. E foi muito difícil eu conseguir convencer as pessoas de estudar esse tema, né? de que havia a possibilidade de estudar. E eu só consegui convencer as pessoas quando, finalmente, eu conheci o exemplo do Castelo de Guidelon. O Castelo de Guidelon, eu ouvi falar de Guidelon, né, a primeira vez em 2008. Para quem não sabe, o Castelo de Guidelon ele é um castelo que está sendo produzido na França desde 2008, desde 1998. Em 2008, quando eu conheci ele, já tinha 10 anos. Desde 1998, e a obra se estenderá até 2025. Um castelo que está sendo construído utilizando as mesmas técnicas e os mesmos materiais do século XIII. E aí, quando eu conheci, ou melhor, quando eu ouvi falar de Guidelon pela primeira vez, eu percebi a possibilidade daquilo se tornar um objeto de pesquisa. Eu percebi a importância que poderia, né, ser aquela construção de uma dimensão monumental, com uma escala temporal extremamente longa, de 1998 a 2025, né, mais de 2 décadas de construção. Eu percebi que esse poderia ser ali, potencialmente, um objeto de reflexão acadêmica para esse diálogo que eu tanto queria entre arquitetura e história, né? Particularmente a história medieval, mas não a história medieval propriamente dita, mas principalmente esse medievalismo.
essas apropriações e essas diferentes relações que a Idade Média traça em períodos pós-medievais, chegando até, no caso, a contemporaneidade. João, eu ia te falar só um negocinho. Primeiro que na história a gente também sofre preconceito, né? Eu não sei aqui o Renan, mas eu ouvi a mesma coisa. Você vai estudar história, mas o Brasil nem teve, você vai estudar a Idade Média, o Brasil nem passou por essa fase, então eu já ouvi isso também. Mas, assim, você vê como é que existe ainda muito grande esse preconceito dentro da academia, de modo geral, para juntar com aquilo que você começou a falar no início, né? Uhum. É um preconceito, não é só na arquitetura, acho que é na academia, de modo geral. E aí, na verdade, a partir disso eu ia te perguntar, né? Você resolveu. Como é que você, ao querer estudar o castelo, porque eu ia te perguntar sobre a sua pesquisa no mestrado, né? Porque você falasse um pouco da sua pesquisa no mestrado. E assim, por que estudar o castelo te levou a estudar as recepções da Idade Média hoje? Como é que você se interessou por esses assuntos, né? Juntando isso? Então, na verdade, isso foi mais da especialização, né, em História Antiga e Medieval, que eu fiz na UERJ, no NEA, né, no Núcleo de Estudos da Antiguidade, uma especialização muito interessante e que me ajudou exatamente a compreender que o meu tema, o meu objeto de pesquisa, ele é um objeto bastante interessante e muito rico, que é um castelo, né, que era o castelo de Guidelon, mas que ele não está na Idade Média. Né? Guidelon é importante porque as pessoas às vezes não entendem muito bem o que é Guidelon. Guidelon ele não é um castelo que está sendo restaurado, ele não é um castelo que se pensou o projeto dele na Idade Média e aí ele não foi executado e está sendo executado agora. Não tem nada disso. Guidelon ele nasce desde o desenho, né? Desde a proposta do desenho de Guidelon, ele nasce no século XX, no final do século XX, como eu falei, em 1998. Então, ele é um castelo contemporâneo por excelência. E dentro dessa ideia, né, de que eu precisava fazer, então, uma relação entre a Idade Média e a contemporaneidade, eu fui estudando uma série de teorias, uma série de outras teorias. Eu cheguei a estudar e me apeguei durante um período à teoria da longa Idade Média, do Jacques Le Goff, e muito ainda utilizada e trabalhada pelos teóricos, pelos demais teóricos da escola dos análises francesa. Eu me apeguei um pouco aos conceitos desenvolvidos pelo Rivaí Macedo e pela Lênia Mongelli, a ideia das reminiscências medievais e da medievalidade, que eles trabalham inicialmente naquele livro A Idade Média no Cinema. Eu trabalhei um pouco também com as teorias da residualidade cultural, estou tentando me lembrar agora quem foi o grande teórico da residualidade cultural, mas no Brasil ela foi trabalhada pelo Roberto Ponte, né, que é um professor, se não me engano, da Universidade de Pernambuco. E, por fim, finalmente, com a ajuda do Renan, inclusive com a ajuda do professor Renan Birro, eu conheci os conceitos do medievalismo, do neomedievalismo, né, e todas essas apropriações, e até a Mitterlauter Reception, esses conceitos ligados à recepção e reapropriação, retradução da Idade Média na contemporaneidade. E eu percebi que esse conceito do medievalismo, particularmente para o meu objeto, ele é o conceito que se enquadra perfeitamente. Ele se enquadra como uma luva para se analisar o caso de Guidelon. Eu lendo, né, os trabalhos publicados pela revista Estudos em Medievalismo, iniciado lá pelo Leslie Workman, eu percebi que o medievalismo ele é um campo extremamente amplo de reflexões, de possibilidades, desde literatura, música, videogame, televisão, cinema e, obviamente, arte e arquitetura.
E eu percebi, então, que finalmente eu ia conseguir unir a arquitetura, né, os meus estudos em arquitetura, o meu conhecimento em arquitetura, com essa teoria que veio da história, que é a teoria do medievalismo, do neomedievalismo, da recepção da Idade Média, que me ajuda ainda hoje a entender um pouco melhor o que Guy Delon representa para a contemporaneidade, né? O que a produção desse grande castelo, com influências lá do século XIII, do período de Filipe II Augusto, como que isso permanece, né? Como que isso é relido, retomado, reapropriado dentro da contemporaneidade. Então, o meu caminho foi esse. Sem dúvida, o conceito de medievalismo e neomedievalismo foram os últimos conceitos que eu me apoiei e também foram os conceitos mais importantes assim que eu conheci, digamos. Você pode falar um pouquinho desses conceitos? O que é e qual é a diferença entre medievalismo e neomedievalismo para quem está assistindo a gente aqui e está começando a se entrosar? São conceitos muito novos, né? Não só no mundo, mas especialmente no Brasil. O primeiro que a gente precisa entender é que esses conceitos, eles, na verdade, como atualmente tem tido uma crescente procura por esses temas e tudo mais, eles são campos em disputa, né? Eles são conceitos aí constantemente ressignificados, constantemente revisitados. E começando pelo medievalismo, muito rapidamente, o termo medievalismo ele foi usado pela primeira vez pelo John Ruskin. John Ruskin ele é um teórico crítico de arte vitoriano do século XIX e que no século XIX, em plena ascensão do romantismo, com toda essa relação que nós conhecemos do período romântico com a Idade Média, o John Ruskin vai utilizar esse termo pela primeira vez, ele utiliza ainda um termo em latim, né, medievalismo em latim, para poder fazer, digamos assim, referência às relações que o seu período histórico possuíam com a Idade Média, ou seja, a releitura que o século XIX, né, o período que John Ruskin viveu, a releitura que o século XIX estava fazendo da Idade Média. Ele trabalha isso num texto em defesa da famosa Irmandade pré-rafaelita, e nesse texto ele utiliza esse termo medievalismo pela primeira vez, né, associado a dois outros termos, da antiguidade, o medievalismo, e da modernidade, sendo o medievalismo para o John Ruskin aquele período que mais teria, que seria mais exemplar, né? O John Ruskin, ele no texto ele deixa bem claro que a modernidade deveria se espelhar no medievalismo, e por isso, né, toda a ênfase da obra, tanto poética quanto artística do John Ruskin é associado à Idade Média. Mas apesar do John Ruskin ter utilizado esse termo pela primeira vez, quem vai detalhar isso e transformar isso numa disciplina acadêmica de fato vai ser o Leslie Workman, na década de 60, né, em 1960. Leslie Workman, então, ele, numa entrevista que ele deu para o Richard Woods, né, ele afirma que ele não é o criador do medievalismo moderno. Ele associa isso a uma outra historiadora, que agora não me lembro, mas ele diz que, ao mesmo tempo, apesar de não ser o criador do medievalismo moderno, ele seria responsável por instituir o medievalismo como uma disciplina acadêmica. E se hoje nós estamos aqui discutindo medievalismo, em grande parte devemos isso, de fato, ao Leslie Workman. Já o neomedievalismo, né, esse outro conceito, é um conceito que vai surgir a partir de um texto do Humberto Eco, no livro Viagem à Irrealidade Cotidiana. E nesse livro existe um capítulo chamado O Retorno à Idade Média, em que o Humberto Eco ele
ele nesse livro, nesse capítulo, né, sobre o retorno da Idade Média, ele vai falar que atualmente se percebe uma curiosa atração pela Idade Média, oscilando entre uma fantasia medieval ou um neomedievalismo, né, e uma produção acadêmica mais científica e tudo mais. Umberto Eco está escrevendo isso, se não me engano, lá na década de 70. Ele está escrevendo isso nos Estados Unidos, então é muito interessante, porque a gente tem que imaginar o Umberto Eco, o italiano, em Nova York, olhando para aquela cidade cosmopolita repleta de prédios com elementos medievais, né? Isso ainda hoje é muito estranho para a mentalidade europeia, né? Você andar por Nova York e verificar em todos aqueles grandes prédios gárgulas e elementos tomados de empréstimo da arquitetura medieval. E por isso ele, então, utiliza esse termo, pela primeira vez nesse texto, o termo neomedievalismo. Mas ele não detalha o que é neomedievalismo, ele solta isso e deixa isso associado a uma certa fantasia, a um pensamento onírico, né, sobre a Idade Média. Quem vai detalhar um pouco melhor esses termos serão duas professoras, historiadoras, na verdade, eu acho que é uma historiadora, a outra é de literatura, estadunidenses, chamado Pamela Clement e Carol Robinson. Elas vão pegar esse termo do Umberto Eco e transformá-lo, de fato, em um conceito, associando agora, então, o neomedievalismo aos estudos de uma Idade Média, mas uma Idade Média fantástica, uma Idade Média que guarda muito mais relação com o universo de Tolkien e O Senhor dos Anéis do que, propriamente dito, com o que foi, historicamente, a Idade Média. Esse livro é muito interessante, o Clínio acabou de lembrar, né? É um livro, se não me engano, neomedievalismo nas mídias, nos RPGs, jogos eletrônicos e tudo mais. E é um livro muito importante, onde elas vão trabalhar como que essa fantasia medieval é apropriada, é utilizada ainda hoje pelo cinema, pela literatura, pelo RPG, pelo videogame, principalmente. A gente cita, né, Skyrim, The Witcher, né, jogos famosos, todo o universo de Dungeons and Dragons tem uma relação direta com esse neomedievalismo, mas a gente tem que entender também que o neomedievalismo e o medievalismo, como eu já falei, são disciplinas em conflito, e alguns teóricos associados ao medievalismo não veem necessidade da criação desse outro conceito, que é o conceito de neomedievalismo, porque, teoricamente, o medievalismo seria capaz de dar conta, né, dessa Idade Média, inclusive essa Idade Média mais fantasiosa, essa Idade Média repleta de elementos fictícios e mitológicos. Mas eu, particularmente, isso é óbvio, é uma opinião do João, eu, particularmente, eu aceito muito bem e eu entendo que essa divisão dos conceitos ela é bem interessante, em associar o medievalismo, talvez, às apropriações e às releituras da Idade Média mais próxima, com maior proximidade com a história, com o que, de fato, nós temos sobre essa Idade Média, e pensar o neomedievalismo como um universo paralelo de metanarrativa, de um metamedievalismo, onde você tem, por exemplo, a Terra-média, ou você tem Nárnia, e você tem em Nárnia pessoas vestidas de armadura, você tem dragões, você tem todo um conjunto de elementos que, obviamente, vieram da Idade Média, mas, ao mesmo tempo, Nárnia não é a Idade Média. Ou também a Terra-média do Tolkien não é a Idade Média. Então, eu acho que essa divisão entre medievalismo e neomedievalismo, no meu entendimento, e como eu já disse, é uma opinião do João Batista, ela é uma divisão bastante interessante. E que, particularmente, eu consigo trabalhar muito bem esses dois conceitos dessa outra forma. Mas lembrando que o Clínio falou na entrevista dele, eu não me lembro quem, de repente o Clínio pode lembrar agora, falou para ele que
não existe medievalismo e neomedievalismo. Existem medievalismos e neomedievalismos, porque temos que entender que diferentes academias, diferentes pesquisas, assim, foi a Nádia, né, que inclusive provavelmente vai nos dar a honra da presença dela aqui também em algum momento, fala isso, e eu concordo com isso também, né? Diferentes grupos, diferentes contextos acadêmicos entendem o medievalismo e o neomedievalismo de formas diferenciadas. Então, é importante a gente sempre compreender a pluralidade que existe dentro desses conceitos e como eles são aí conceitos que às vezes aparecem em conflitos, né? Digamos, querendo, digamos, monopolizar essas recepções, essas diferentes retraduções da Idade Média. Por isso que, às vezes, também eu gosto da ideia alemã, né? Os alemães, eles são muito pragmáticos, eles acabam com tudo isso e criam lá o conceito da Mitterlauter Rezeption, desculpa o meu alemão terrível, mas traduzindo, né, seria essa recepção da Idade Média, onde a recepção da Idade Média alemã está ali, tudo, né, que tem direito vai estar dentro desse grande conceito da Mitterlauter Rezeption. Eu acho que sobre esses conceitos, resumidamente, é isso que a gente pode falar. Eu não sei se também entraria no conceito da residualidade medieval, que é um conceito também bastante amplo, né? É um conceito que o Roberto Pontes, o grupo de pesquisa dele, utilizam para entender como que, por exemplo, a literatura de cordel do Nordeste do Brasil, principalmente do Norte e Nordeste do Brasil, como que essa literatura está repleta ali de elementos, né, da Idade Média, como que a literatura, por exemplo, do Ariano Suassuna e a Pedra do Reino também está repleta desses elementos medievais, como que a música a música, né, regional também do Nordeste, inclusive o Música Antiga da UF tem um CD maravilhoso chamado Medievo Nordeste, onde nesse CD eles fazem uma relação entre música medieval e música nordestina, e isso demonstra claramente como que algumas músicas do Nordeste têm clara influência das músicas, né, heranças aí da música medieval, ou até mesmo alguns foguedos, algumas festas folclóricas, como, por exemplo, o Reisado, a Folia de São Sebastião, no Espírito Santo, onde você tem lá a guerra de Carlos Magno contra os mouros, e aí as pessoas se vestem e lutam com espadas de brinquedo. Bom, não tem como negar que isso possui uma associação com a Idade Média. E a residualidade medieval do Roberto Pontes, trabalhado por esse teórico Roberto Pontes, tenta aí entender um pouco melhor essas questões. Ah, legal. Você falou desse disco, eu acho que o Clínio estava, o Marcelo eu não sei, mas a gente estava no lançamento. Eu acho que o Clínio também, no lançamento do livro desse Nordeste, Idade Média, do grupo de história de música antiga da UFIE. Eu adoro esse disco. Gosto muito dele. E aí, então, agora eu queria que você entrasse um pouco na sua pesquisa. O que você... Aí, tá vendo? O Clínio estava também. A gente estava no lançamento que eles fizeram lá no grupo de estudos da Vânia Frois e eles se apresentaram lá na UF. Que você falasse um pouco da sua pesquisa, né? O que você pesquisou antes, ou seja, né, no mestrado, o que você estava pesquisando e o que você está pesquisando agora, né? Para onde caminhou de se desenvolver o seu trabalho. Sim. Eu acho o medievalismo uma disciplina muito interessante, porque, diferente da Idade Média, propriamente dita, né, dos estudos medievais tradicionais, o medievalismo nos permite uma grande possibilidade de metodologias. É muito interessante porque nessa entrevista que o Leslie Workman dá para o Richard Utz, ele fala como que surgiu na mente do Leslie Workman a ideia de estudar medievalismo.
E foi interessante porque, lógico que eu vou resumir aqui um pouco a entrevista, mas o que ele fala é o seguinte: ele não tinha acesso às fontes primárias, ele tinha mais acesso a revistas, a outros livros, ele tinha acesso à literatura medieval, e ele vai vendo toda uma riqueza de possibilidades. Ele tem o cinema, e aí ele utilizava o cinema como fonte. Então ele foi vendo que nada disso é a Idade Média propriamente dita, mas tudo isso tem uma relação muito clara e muito direta com o medievo. Então, o medievalismo ele permite essas diferentes aproximações com os objetos de pesquisa, porque, no meu caso particularmente, como o meu objeto de pesquisa ele está lá, ele está sendo construído, eu posso ir lá, né? Eu posso ir lá e eu posso entendê-lo um pouco melhor. E foi exatamente isso que eu fiz, né? E por isso que eu falei que a minha pesquisa, além dessa aproximação com da arquitetura com a história, além dessa aproximação arquitetura e história, ela tem uma aproximação entre antropologia e arqueologia. Por que antropologia e arqueologia? Arqueologia porque Guy Delon ele se auto-intitula como uma experiência arqueológica, né? Ele está dentro do que o John Collis vai chamar no livro dele de arqueologia experimental. Então, o Guy Delon se coloca ali como uma experiência arqueológica em que o que seria essa experiência arqueológica? Essa experiência arqueológica seria exatamente verificar na prática se as teorias que tentam explicar a produção de alguma ferramenta, de alguma construção, seja ela na Antiguidade, na Idade Média ou em qualquer período histórico, se as teorias que nós temos sobre aquilo, se isso realmente funcionava, se na prática aquilo funcionava de fato. Então, de fato, a arqueologia experimental ela busca colocar a teoria, né, à prova. Então, vamos ver se essa teoria ela de fato funciona. É isso que a arqueologia experimental faz e por isso a arqueologia experimental tem trazido tanta colaboração, tantas contribuições dentro dessa maneira de testificar se os métodos antigos, e aí no meu caso eu vou sempre focar na Idade Média, se os métodos e as técnicas medievais realmente funcionavam. E aí tudo bem, certo, eu tenho uma chamada arqueologia experimental, eu tenho um Castelos produzido na França, Guy Delon, que alega utilizar essa metodologia de arqueologia experimental para a sua construção. Como eu posso confirmar se de fato Guy Delon está se apropriando de técnicas e metodologias do século XIII para ser construído? Só existe uma forma de eu fazer isso. E a forma que eu percebi que eu tenho para poder fazer isso era ir para lá e vivenciar aquele canteiro de obras. Ir para lá e ver o que de fato eles estão fazendo. Ir para lá e, como eu falo, colocar a mão na massa. E aí, para fazer isso, eu me apropriei de uma metodologia, que aí sim vem a relação com a antropologia. Eu me apropriei de uma metodologia desenvolvida pelo Loïc Wacquant, sobre a orientação do Pierre Bourdieu, onde o Loïc Wacquant ele vai inverter a lógica da observação participante, que era o método tradicional das etnografias, dos estudos etnográficos desde Malinowski e os Argonautas do Pacífico, que era se colocar como observador de determinados grupos sociais e tentar entender ali as relações sociais, econômicas e culturais dentro daquele grupo. O Loïc Wacquant ele inverte isso, por quê? Porque o Loïc Wacquant ele vai criar a metodologia da participação observante. O Loïc Wacquant, no seu livro chamado Corpo e Alma, um livro fantástico, né, uma das melhores etnografias, no meu entendimento, até hoje escritas, ele tenta compreender como que era a lógica de como que era como eu não posso ficar lendo essas mensagens porque eu me desconcentro. Como que era a lógica do funcionamento de um ginásio de boxe em Chicago,
e como, né, que a maioria dos boxeadores, até inclusive dos Estados Unidos de uma maneira geral, estão associados a esses ginásios de periferia. E aí, para entender o cotidiano daqueles jovens pretos, pobres, ligados ao boxe, ele simplesmente se inscreve em um ginásio e ele se torna um boxeador. E isso é maravilhoso, porque aí no final do livro nós temos o que vai ser o Busy Louie, né, o apelido que ele recebe no gym, e o Busy Louie indo ao ringue e lutando com aqueles jovens que ele está estudando. E no final ele escreve esse livro. E no final ele também quase quebra o maxilar, tem uma costela quebrada, fissurada. Enfim, ele se torna um boxeador. E eu me apropriei, né, dessa metodologia, que é a metodologia da participação observante, e eu fui, então, para Guidelon. Eu me inscrevi como voluntário na obra e fiquei lá um mês quebrando pedra, produzindo telhas, cortando madeira, colocando as pedras na muralha, enfim, né, realizando todo o tipo de trabalho nos diversos ateliês de Guidelon para poder experimentar, para poder vivenciar aquilo e realmente e constatar se aquilo ali é uma arqueologia experimental, de fato, ou não. Se aquilo ali é simplesmente uma Disneylândia produzida para atrair o turismo. Porque se tem uma coisa muito interessante dentro dessa questão do preconceito em relação aos estudos de Idade Média, do medievalismo, principalmente do medievalismo, quando eu falava para professores mais tradicionalistas sobre o meu interesse em pesquisar Guidelon, a maioria dos professores falava assim, não, mas isso daí é Disneylândia. Não, isso daí não tem nada a ver com a Idade Média, isso daí é uma disneyficação, isso daí é um espetáculo, isso daí não tem... E é interessante, porque a gente falou aqui do escritório da Vânia Frois, a própria Vânia Frois ela tinha um pouco de preconceito em relação a isso. E foi interessante porque, uma vez, a Vânia Frois, numa das minhas apresentações, ela confessou que tinha um certo preconceito em relação a isso, mas que eu consegui quebrar o preconceito dela. Eu consegui demonstrar como que não, que isso é um estudo, né, e que possui métodos, e que tem tentativa e erro, e tudo mais. Enfim, outra pessoa que também se interessou muito, e aí eu tenho que dar os créditos sempre a ele, o Álvaro Bragança, do Nielim, da UFRJ, foi uma pessoa que também sempre se interessou muito por essas questões das recepções da Idade Média, do medievalismo e tal. E hoje é muito interessante a gente poder ter um grupo de pesquisa ligado ao medievalismo, né? O Linhas é um grupo realmente focado no medievalismo. Isso é maravilhoso, isso é finalmente um espaço fantástico para a gente poder ter essas discussões. Então, tinha muito esse preconceito em relação a Guidelon, né? Se aquilo lá era, de fato, uma experiência arqueológica séria, com critérios acadêmicos, com metodologia e técnica, ou se era uma mera especulação. E o que eu percebi, não apenas em Guidelon, porque eu não fui apenas em Guidelon, eu fui em 3 outras construções, eu fui em Campus Galli, na Alemanha, que é uma construção de um mosteiro medieval, utilizando como referência o plano de Sangalo, ou Sangal. Eu tive também em Burgbau-Frieser, na Áustria, que é a construção de um castelo, só que dessa vez um castelo de colina, diferente do modelo do castelo de Guidelon. E nesses 3 lugares, o que eu pude perceber, e os próprios arqueólogos e historiadores que estão associados a essas construções admitem que é o seguinte, nem tudo, vamos falar de Guidelon, por exemplo, nem tudo em Guidelon hoje é experiência arqueológica, né? Porque nem tudo hoje é experiência arqueológica. Vou dar um exemplo para a gente não se estender muito. A produção de telhas. Vamos falar sobre a produção de telhas. Bom, a produção de telhas, você tem um telhado enorme de um castelo que você precisa cobrir com telhas cerâmicas.
Como que eram produzidas essas telhas cerâmicas na Idade Média? Bom, ninguém sabe exatamente, não existem muitos relatos e muitos registros, inclusive iconográficos, que é uma das bases de pesquisa da arqueologia experimental, tanto as fontes escritas, a iconografia, a arqueologia, para poder tentar reconstruir um pouco de como aquilo era feito. Eles sabiam algumas coisas, as características do forno daquela época, eles constroem um forno e, durante muito tempo, Guidelon teve que jogar fora toda uma produção de telhas porque as telhas saíam quebradiças. O forno alcançava uma temperatura muito elevada e a telha ela queimava por fora, mas ela não cozinhava por dentro. Isso deixava aquela telha quebradiça e o produto precisava ser jogado fora. Então, eles tiveram que fazer dezenas de experiências, e isso sim está ligado à arqueologia experimental. Em cada experimento que eles faziam, eles anotavam quanto tempo a queima durou, o que aconteceu no final, qual foi o processo que eles utilizaram, para poder ir tentando eliminar os erros e, finalmente, conseguir produzir uma telha de qualidade. No final, então, eles, quando conseguiram, finalmente, fazendo diversos tipos de forno para queima de telha, jogando fora centenas de telhas, produções inteiras que não eram boas o suficiente, eles finalmente alcançaram o que era a telha ideal, a telha com resistência suficiente para se utilizar no castelo. A partir desse momento que eles alcançaram a telha ideal, você não tem mais uma arqueologia experimental, você vai, a partir dali, ter uma produção em série. Eles já sabem, o forno é dessa maneira, a telha tem que ficar tanto tempo ali queimando, a temperatura do forno deve estar a tantos graus, e aí você pergunta, mas eles ficam com o termômetro lá medindo a temperatura? Não, eles medem a temperatura pelo olho, né? A cor da chama tem que ter uma determinada chama, o fogo lá dentro tem que ter uma determinada coloração, que é uma coloração alaranjada. Se ela caminhar para um branco azulado, é porque o fogo está muito forte e vai queimar a telha. Então, é preciso manter uma temperatura, uma quantidade de lenha dentro desse forno para que a temperatura produza uma chama alaranjada. Enfim, né? E aí eles já têm toda essa experiência arqueológica e agora eles podem fazer uma produção em série de telhas. Eles não precisam mais ficar experimentando nada. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Porque a arqueologia experimental, e já que a gente, né, no título dessa conversa, a gente tinha colocado arqueologia experimental e medievalismo, na arqueologia experimental, tudo que é feito precisa ser devidamente anotado. Todo o processo precisa ser verificado, anotado, o tempo precisa ser cronometrado, tudo tem que estar perfeitamente registrado. E nem tudo que se faz em Guidelon é registrado, porque, conversando até com o mestre de obras, né, o Florian Renucci, a gente fala de mestre de obras, parece que é Bom, Florian Renucci ele é um especialista em arquitetura medieval e ele está lá em Guidelon já há 20 anos, desde o começo da obra, com uma larga experiência em construções medievais. O Florian Renucci ele diz, não existe como ficar fazendo registro de tudo, porque senão o Guidelon daqui a 100 anos não estaria pronto, né? Então é importante a gente entender que tudo o que começou, o que hoje é feito em Guidelon, partiu de uma experiência arqueológica, né? Mas hoje em dia o conhecimento ele já está, digamos assim, bastante consolidado e eles já conseguem ter uma produção em série, uma produção em massa daquele resultado das experiências arqueológicas. Eu não sei se eu me fiz entender muito bem, mas é um pouco por aí, né? É preciso tomar cuidado quando a gente fala de arqueologia experimental, porque, por exemplo, quando nós falamos de historical reenactment também e living history, quando falamos dessas práticas, né, de traduzindo recriação histórica e história viva, apesar de eu não gostar dessas traduções,
quando nós falamos disso, muito do que é produzido no Historical Reenactment e no Living History está associado também à arqueologia experimental, mas não quer dizer que toda a experiência, todas as vivências de Living History e todas as recriações, né, da recriação histórica sejam, de fato, uma experiência arqueológica. É importante compreender isso porque a arqueologia experimental ela é uma metodologia acadêmica, e como uma metodologia acadêmica, ela tem todo o rigor, toda a necessidade de se respeitar uma série de processos para chegar finalmente a uma determinada conclusão. Isso que eu acho que é importante da gente citar. Então, a minha pesquisa, né, finalmente falando mais... a todo momento eu estou falando da minha pesquisa, eu estou falando do que eu descobri na minha pesquisa, mas a minha pesquisa, então, ela é isso, né? A minha curiosidade atualmente é entender, primeiro, né, qual é o grau de fascinação que a Idade Média ainda exerce na contemporaneidade para levar um grupo social na França a construir um castelo, né, medieval, em escala natural. Aquilo ali não está em escala reduzida, aquilo é um castelo na escala do que seria um castelo do período de Filipe II Augusto. Ou o que leva um grupo social na Alemanha a construir um mosteiro medieval baseado lá na planta carolíngia de Sangalo. O projeto de Sangalo tem uma previsão de 50 anos de duração, né? Ele é um projeto muito longo, 50 anos mais ou menos, né? Provavelmente 50 anos é um primeiro cronograma, mas esse cronograma pode ser estendido ainda um pouco mais. Então, qual é o grau de fascínio que a Idade Média ainda hoje exerce para levar esses grupos sociais a produzir esse tipo de coisa? E que técnicas são essas, né? Como que funciona essa arqueologia experimental? Como que se consegue elementos para se recriar uma série de processos do trabalho dentro de um canteiro de obra medieval, num castelo ou num mosteiro carolíngio, no caso alemão? Quais são as referências que se utiliza para se fazer essa reconstrução e, de fato, quais são as contribuições, né? Principalmente, quais são as contribuições que esses exemplos que eu citei aqui podem trazer para a contemporaneidade, né? E o que tudo isso também, essa foi a pergunta que eu coloquei lá para o Richard Utz, né? O que tudo isso nos fala sobre o século XX, o século XXI? Né? Olhar uma obra como Guy Delon, olhar uma obra como Campus Galli, na Alemanha, e pensar assim, o que uma obra dessa nos fala sobre o que nós somos como sociedade, né? Enfim, né? O que aquilo significa para o século XXI? Eu acho que essas são questões importantes da gente levantar, né? Da gente trabalhar dentro de uma pesquisa também. Que, inclusive, eu não sei se eu consigo respondê-las, todas elas. Né? Eu não sei se, inclusive, existe uma resposta direta para todas elas. E, pelo que eu estou percebendo, é que não existe. Né? De fato, não existe uma resposta simples, uma resposta direta para nenhuma dessas questões. Mas que eu acho que a gente precisa continuar perguntando. Né? Eu acho que, principalmente, aí, os pesquisadores que estão empenhados em compreender o medievalismo, né, que estão empenhados em estudar as recepções da Idade Média na contemporaneidade, eu acho que cabe a todos eles fazer esses questionamentos, essas perguntas e tudo isso. Dar fazer uma saudação aqui, um alô para o meu amigo Ricardo Macedo, que acabou de entrar, que eu verifiquei aqui, lá de Portugal,
Ele é arqueólogo, ele pertence a um grupo de recriação histórica bastante interessante que eu conheci lá em Cadeamento. E foi uma pessoa muito importante, né, nesse contato com os grupos de recriação histórica e living history que eu conheci por esse período, né, que eu estive na Europa fazendo exatamente essa pesquisa. Porque a pesquisa, apesar de ter como objeto Guy Delon, ter como objeto esse grande castelo medieval, na verdade, como eu sou arquiteto, né, eu busquei um objeto que eu pudesse ter um diálogo mais íntimo com ele. A minha pesquisa ela versa também sobre esses grupos, né, sobre o interesse desses grupos sociais em recriar determinados aspectos da Idade Média, determinados elementos da Idade Média, né, o que move, como eu falei, esses grupos sociais a isso, né? O que fascina essas pessoas ainda hoje a tentar buscar recriar ou reencenar ou vivenciar, e aí a ideia do Living History, né? Vivenciar essa Idade Média. Então são questões que eu deixo aí que eu acho que vale a pena. Eu deixo como. É interessante porque acho que seu trabalho, as suas perguntas passam por pensar, né, como o medievalismo trata da atualidade, né? Como quando a gente está falando de medievalismo, a gente está falando do hoje, né? Você diz qual é o interesse hoje, né, em pleno século XXI, das pessoas estarem buscando, enfim, recriar um castelo. Eu fiquei para te perguntar, você falou que Guidelon é do período de Filipe II, se eu não me engano. Sim. Eu não sei qual é o período, na verdade foi uma dúvida de quando é esse período. Século XIII, na verdade, tem uma coisa muito interessante em relação ao modelo, porque o Filipe II Augusto ele está ali, né, em guerra contra os Plantagenetas, e nessa guerra ele então desenvolve, pela primeira vez na história, o que vai ser um modelo de castelo. O primeiro castelo produzido com esse modelo é exatamente o Louvre, né? E foi muito interessante a ideia do Filipe II, ou enfim, né, da corte de mestre de obras que eu acompanhava, de criar um modelo, porque criando esse modelo de castelo, ele conseguia controlar o tempo de duração de cada obra, o custo de cada obra, a quantidade de mão de obra que ele precisava em cada um desses castelos. Então foi muito importante, porque quando ele cria esse modelo e ele vai replicar esse modelo em diversos lugares do território francês, isso funcionou muito bem, tanto que depois esse modelo de castelo vai ser levado para a Inglaterra, né, com Jorge, bom, agora eu não me lembro o nome do artífice pedreiro que vai para a Inglaterra, mas de fato Jacques de São Jorge, né? Jacques de São Jorge ele vai para a Inglaterra e ele vai utilizar esse modelo de arquitetura lá criado pelo Filipe no território inglês. Então perceba que, apesar de Guy Delon utilizar um modelo de castelo que foi criado na época de Filipe II Augusto, a cronologia de Guy Delon não está associada ao período de Filipe II Augusto, mas ao período do jovem Luís, né, do jovem São Luís, que obviamente vai ser um período muito emblemático para a França e tal. Então, é como se Guy Delon estivesse sendo construído exatamente nesse período do jovem São Luís. São Luís ainda não é rei da França, mas Guy Delon está trabalhando exatamente esse período em que ele ainda está sob a tutela da mãe, que governa a França, né, teoricamente. Então, Guy Delon trabalha com essa linha cronológica ali do período do jovem São Luís. Mas é interessante, isso é uma coisa também muito comum a todos os grupos que fazem recriação e a todas essas reconstruções históricas, que elas buscam, né, digamos assim, intervalos temporais bastante específicos. Por que a importância de buscar esses intervalos temporais? Exatamente para evitar anacronismo. No caso de Guy Delon, por exemplo, eles não podem usar nenhuma tecnologia
ou nenhuma metodologia construtiva posterior, ou seja, uma metodologia que seria inventada depois, né? Eles só podem utilizar a metodologia de construção que existia, que com certeza existia naquele determinado período. Então, aí a gente está no século XIII, né? Eu já falei, a gente está no século XIII. Final do século Evitar XIII. anacronismo é maravilhoso, né? Eles estão tentando evitar anacronismo, fazendo. Não, mas eu entendi, não usar técnicas do século XV, por exemplo, mas Sim, é interessante, exatamente. né? Eles estão no Exatamente. XXI. E aí, então, na verdade, pela hora, a gente já passou de 1 hora, e eu queria que você respondesse uma última questão para a gente poder abrir para as perguntas. E exatamente, na verdade, tomando isso que você estava falando do agora no final, né? Já fale um pouco sobre. Exatamente, você. Né, medievalismo é falar um pouco de hoje em dia, né? Estar o tempo todo pensando por que isso, por que esse interesse hoje, e o que é. Que isso fala desse mundo, né, que a gente está vivendo. E eu queria que você falasse um pouco assim da relevância social, né, da sua pesquisa exatamente nesse mundo que a gente está vivendo agora, nesse contexto. Eu dei uma entrevista, eu fiz uma conversa, né? Entrevista, não gosto de falar. Eu fiz uma conversa com um canal que trabalha exatamente com essa coisa da cultura pop medieval, que é o Nove Mundos, em que eu deixo bem claro, né, essa questão da relevância social. Se a gente pega, por exemplo, uma série como Game of Thrones, e a gente observa o sucesso que foi aquela série televisiva, a quantidade de pessoas que acompanharam aquela série, a empolgação, era muito interessante, porque tinha domingos que eu não conseguia assistir e você não podia abrir uma rede social, um Facebook ou qualquer outra rede social no dia seguinte, porque estava cheio de spoiler. Era o Facebook inteiro falando única e exclusivamente de Game of Thrones. E aí, se a gente pega o sucesso absoluto que uma série como essa teve, eu acho que é inegável a importância de se discutir isso, né? Por quê? O que atrai as pessoas no que diz respeito a uma série que trabalha com uma série de elementos mitológicos, fictícios ali de uma Idade Média, que, como eu disse, guarda muito mais relação com o universo do Senhor dos Anéis do que com a Idade Média propriamente dita. Mas eu me lembro, o Renan, ele deu um curso, eu fiz até uma participação no curso dele sobre Game of Thrones, e analisando, né, as relações com a Idade Média, com os conflitos, né, das casas senhoriais medievais e tudo mais. O Renan depois, de repente, pode até falar um pouco mais sobre isso. E como que esse curso atraiu as pessoas, né? Como que às vezes falar de Idade Média atrai a curiosidade, atrai as pessoas, e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar, como pesquisador, né? Eu acho que a academia tem que olhar para isso, tem que buscar entender essas questões, tem que tentar entender como que a Idade Média ainda hoje fica magnetizando esses olhares e por que séries ligadas ou jogos, e aí eu posso citar recentemente Skyrim, né, o sucesso que aquele jogo fez e tal, como que isso ainda hoje consegue magnetizar, né, e atrair a atenção das pessoas para essas questões. Então, acho que a academia tem que olhar. E tem uma outra questão que eu acho fundamental falar, principalmente quando nós discutimos a questão da recriação histórica e do living history, que é o seguinte: nós vivemos uma sociedade, né, capitalista, neoliberal, na sua expressão mais selvagem, mais destruidora do planeta, de consumo voraz, e, obviamente, a sociedade do consumo ela é, consequentemente, a sociedade do descarte. Sociedade do consumo, do descarte, consumo, descarte, isso é descartado e vira lixo, e nós vamos viver num planeta lixo, né, que é exatamente o planeta que nós vamos deixar de herança para as próximas gerações. Um planeta de lixo, né, repleto de lixo e oceano de plástico. Quando nós falamos sobre recriação histórica e living history, e por isso que talvez a minha visão, e pelo que eu pesquisei na Europa com determinados grupos de historical reenactment e de living history, a minha visão um pouco diferenciada do Richard Woods, por exemplo, de que eu acho que esses movimentos eles ajudam a ventilar o sistema, né?
A relação que uma pessoa tem, por exemplo, quando você pega... Eu vou pegar uma taça como essa, que é um artesanato recriado, né, e tal, de madeira e não sei o quê. Tudo bem, isso aqui não fui eu que fiz. Mas se você pega uma pessoa que fez uma coisa dessa com a sua própria mão, com o seu próprio esforço, né, manualmente, isso não foi feito numa indústria, você fica lá horas e horas talhando essa madeira para finalmente chegar num resultado como esse daqui. A sua relação com esse objeto é uma relação totalmente diferente que eu tenho com o meu celular, por exemplo, né? É uma relação totalmente diferente que eu tenho com o meu computador, com a minha televisão, ou com minha blusa, com qualquer outra coisa que eu entro numa loja e simplesmente olho na vitrine e compro, consumo aquilo. Porque isso daqui foi construído, foi produzido pela minha mão, né? Existe um esforço humano, meu esforço, né? Existem horas de trabalho que eu dediquei a produzir algo como esse. Então, a minha relação com esse objeto é uma relação diferenciada. Dificilmente eu vou descartar isso daqui com a mesma facilidade que eu descartaria uma blusa ou um copo enfim, produzido industrialmente de qualquer outra forma. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, esse movimento, né, que é o movimento que é importante citar, que apesar de a todo momento aqui eu falar de cinema, falar de videogame, falar até de música, não é videogame, não é o cinema, não é a série televisiva, nem a música o meu objeto, né? O meu objeto de pesquisa são, de uma forma mais ampla, esses movimentos de historical reenactment e de living history na contemporaneidade. E o que eu percebo desses movimentos de historical reenactment e living history é que eles ajudam a repensar exatamente essa lógica do capitalismo, essa lógica da velocidade da produção industrial, você entender o tempo de produção artesanal dos objetos, você entender o tempo de uma costura feita à mão. Eu acho que tudo isso traz uma visão de um mundo, né, que dentro desse contexto que eu comecei a falar, que é um contexto de degradação ambiental, que é um contexto de um mundo capitalista de consumo desenfreado, né? É uma lógica de pensamento que é muito bem-vinda, ou que pelo menos deveria ser muito bem-vinda, né? De retornar um pouco a essa desaceleração, né? De voltar um pouco aos ofícios artesanais, a uma produção manual, a valorizar um pouco mais aquilo que você produz com o seu próprio esforço, com a sua própria mão. É muito interessante porque, por exemplo, eu conheço vários recreacionistas aqui no Brasil e é muito interessante que quando eles querem te dar um presente, eles te dão uma coisa que eles criam, né? E isso é fantástico porque é um presente muito simbólico, seja lá o que for, mas é muito simbólico porque aquilo foi produzido com o esforço dele, manual e tudo mais, é uma arte artesanal. Então, eu acho que você tem uma relação com esse objeto muito maior, muito diferenciada do que com o objeto que a pessoa teria comprado lá no shopping e dado de presente. O Ricardo, inclusive, me deu também alguns presentes dele. Muito obrigado, Ricardo, que eu guardo com muito carinho até hoje, produzido lá pelo grupo dele, de encadeamentos. Então, é isso, né? Eu acho que existe uma relevância social grandiosa de duas formas, né? Existe essa importância em entender por que esses fenômenos eles são um sucesso, né? Porque série televisiva, e aí eu não falo só isso, eu falo também de eventos medievais, aproveitar a presença aqui do Ricardo, as festas medievais portuguesas, hoje qualquer cidade, tenha ela um castelo ou não, tenha ela uma relação com a Idade Média ou não, qualquer cidadezinha em Portugal tem uma festa medieval. Por que qualquer cidade em Portugal tem uma festa medieval? Porque atrai turista. Vai gente pra caramba para essa cidade quando se tem um evento como esse. E aí eu não vou entrar na qualidade ou não desse evento medieval, mas o fato é que
isso atrai as pessoas. Por que isso atrai as pessoas? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, né? Por que o turismo, por exemplo, em Portugal, se apropria tanto dessas festas medievais e se apropria porque, obviamente, dá lucro, porque atrai um público. Por que isso acontece? Né? Então, acho que isso é uma relevância, isso é uma questão que os pesquisadores têm que a academia, de uma maneira geral, tem que olhar para isso com o interesse acadêmico, né, que é um pouco... eu tenho, e eu não nego isso, porque eu não acredito em neutralidade científica, né, eu tenho uma relação passional com a Idade Média, eu sou apaixonado por tudo isso que eu falo, que eu estudo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo a importância de se olhar academicamente para essas questões. E também tem essa outra vertente, que, como eu disse, é a vertente... olha, eu vou dar um outro exemplo. O Florian Renut, que é esse mestre artífice de Guy Delon, ele é apaixonado por bioarquitetura. Né? Ele tem várias especializações. Bioarquitetura, como eu não estou falando aqui com arquitetos, bioarquitetura é exatamente o estilo ou o tipo de arquitetura que se apropria de materiais naturais, ou seja, tijolo feito de terra, a madeira tirada do local, enfim, né? É essa arquitetura ecológica, ou biofílica, como também é chamada, né? Essa arquitetura que ela tem uma relação direta com a natureza. E por que o Florian é tão apaixonado por isso? Porque o Florian ele fala exatamente isso. O que é mágico em Guy Delon é você ver a pedra saindo da pedreira, do seu estado natural, e ela, no final das contas, sendo levada para a parede da torre. E aquela pedra que você viu ser extraída de uma pedreira em estado bruto se transformando ali numa torre de um castelo. A madeira que você vê sendo cortada, a árvore, se transformando num telhado, ou se transformando numa escultura, numa porta totalmente esculpida. Então, você vê esse processo de transformação dos elementos naturais, isso é riquíssimo, isso é muito importante. E eu acho que isso também é uma questão aí social, ambiental e econômica, que esses movimentos de reconstrução da Idade Média, historical reenactment, living history, que eles estão trazendo à tona. Eu não sei se eu respondi, mas... Ai, obrigada. Tá ótimo. Tá muito legal. Tá muito legal. Estou gostando muito desse ciclo de palestras, Eu de também, entrevistas. Tá muito bacana a gente conhecer a entrevista ai, meu Deus, o que cada um faz, o trabalho, pensa, e todo mundo meio que pensando isso ao mesmo tempo. Eu acho muito maneiro. Queria te agradecer muito. Obrigada. Foi eu que ótima agradeço. entrevista. E agora eu queria abrir para perguntas, né? A gente já está com 1h20, também não queria passar muito mais de 1h30, mas vamos tentar debater um pouco, que a gente está aqui entre pessoas que curtem esse assunto, que estão interessadas, então a gente está num grupo de interessados em te ouvir. O Clínio já se manifestou que quer ser o primeiro. Vamos lá, professor Clínio. Marcelo, Ricardo me ouvindo? Macedo. Estou ouvindo. Nossa, lá em Portugal são 11, coitado, tá super tarde, né? Pois é. Tá dando para ouvir, João? Estou ouvindo sim, Clínio. Ah, não, põe Beleza, a sua cara, cara. gente. Para perguntar, põe a cara que a gente precisa ver a pessoa, né? Já tá na Assim, internet, já tá distante. Estou começando a prestar testemunha aqui já. Ah, pode botar. Entrou a cara? Ainda tá só de cueca, né? Só a cara, só a cara. Mas entrou? Entrou. Dá para ver sim. Então, gente, é o seguinte, duas coisas, né? Primeiro, parabenizar a Maria e o João, e aí voltar a duas questões que eu acho fundamentais aí. A primeira diz respeito a essa questão da antropologia do corpo, que você falou, não é a primeira vez que eu te vejo falando sobre isso, mas eu lembro que na primeira ocasião, no passado, você inclusive mostrou fotos da tua mão, enfim, porque eu acho que isso faz com que a gente veja o objeto de uma forma completamente diferente. Ou seja, uma coisa é você pegar o trabalho de reconstrução de Guy Delon daqui, outra coisa é você ir a Guy Delon e trabalhar. Ou seja, eu provavelmente não conseguiria fazer, porque eu sou completamente atrapalhado, eu ia ser expulso no primeiro dia, porque eu não ia conseguir fazer nada que prestasse lá, cara. Talvez para a cozinha, né? Mas não sei se eu sobreviveria em Guy Delon muito tempo, né?
brincadeira à parte, é isso. E a outra coisa, se você pudesse retomar esse raciocínio seu final, dessa que envolve essa inutilidade das coisas, no sentido metafórico, ou seja, às vezes como uma coisa que aparentemente não tem nenhum valor útil, no sentido técnico, né? E aí eu estou citando o nosso ex-ministro, né? Você escapa porque você é arquiteto, mas os demais aqui eu acho que todos estamos colocados na inutilidade para o nosso ex-ministro e para o atual governo. Mas como isso faz com que você mude a relação com o consumo, por exemplo, quando você estava falando aí da caneca, ou seja, até o consumo da comida mesmo, ou seja, em Guidelon você não pode simplesmente pegar lá, eu estou com fome, né? Vou lá pegar um biscoito, a coisa é um pouco diferente. Se você pudesse retomar essas duas questões, da antropologia do corpo e também dessa relação com o consumo, como faz a gente repensar a nossa condição num mundo que tudo é absolutamente fugaz e efêmero, né? Muito bom, Kênia. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, essa metodologia, né, a questão da antropologia do corpo do Loïc Wacam, eu acho que foi fundamental, né, para a minha tese. Uma grande parte das questões que eu consegui responder, eu respondi a partir dessa vivência, né, a partir dessa prática de estar lá, ajudando a construir, executando, como o Clínio falou bem, eu faço questão de mostrar as fotos da minha mão totalmente esfolada, né, principalmente para aquelas pessoas que acham que aquilo ali é uma disneyficação, né, e você vê que, bom, não é tão simples. Eu falo, né, eu trabalhei 3 dias na pedreira e eu não sou nenhum herói da resistência também, Clínio. Então, no terceiro dia eu não conseguia, não tinha mais força para levantar a marreta, né? Eu trabalhei praticamente metade do dia, outra metade eu ficava enrolando, porque eu não tinha realmente mais força, meus ombros doíam, as costas, enfim, né? A gente não tem prática também porque isso não é só uma questão física, mas é uma questão de técnica, de levantar a marreta, de como utilizar a marreta de maneira correta. Então foi fundamental, né, essa experiência de participar de fato, né, não apenas de observar, que seria essa prática dos antigos, né, antropólogos, mas de participar de fato. E tem uma outra coisa nessa antropologia do corpo, que eu acho que também é um pouco diferenciada da participação observante, da observação participante, quer dizer, que é o seguinte: como eu estava lá trabalhando com as pessoas, você constrói uma relação de amizade que é maravilhosa, né? E eu nunca tive problema com isso. Eu não vejo, né? Quando a gente lê o livro dos primórdios lá, tanto do Franz Boas, o Malinowski, ele chama, né, as pessoas com que ele se aproxima de informante. Com o passar do tempo, a gente vai vendo essa figura do informante se transformando no interlocutor. E, atualmente, ainda bem que existem antropólogos e etnógrafos que pensam como eu, que essa figura do interlocutor acaba se tornando a figura do amigo. Né? Eu estou aqui olhando, por exemplo, o Ricardo Macedo, que ele não foi meu interlocutor, ele foi meu amigo. É uma pessoa que até hoje, para mim, é amigo. Então, assim, eu não tive interlocutores nesses lugares, eu fiz amizade. Né? Eu me emocionei em cada despedida, toda a despedida foi difícil, tiveram momentos extremamente importantes, antológicos, de fato, nessa vivência, não apenas pela questão da compreensão do meu objeto, pela vivência ou pela técnica, mas também por essa relação de amizade, essa relação passional que eu construí com todas as pessoas desse universo que eu me relacionei enquanto eu estava na Europa. Então, eu não vou me alongar muito, mas isso eu acho que é uma coisa fundamental. E a outra, sobre essa questão do consumo, né, e tudo mais, como eu disse, se a gente pensa pela lógica do pensamento único, e isso é uma coisa que na arquitetura, quando eu chego e vou falar sobre esse tema, eu apresento essa questão para as pessoas,
que é o seguinte: se você olha para as cidades, se você olha para o modelo arquitetônico contemporâneo, são modelos totalmente ineficazes energeticamente. Quando a gente fala de sustentabilidade, tudo bem que eu não acredito muito nesse discurso de sustentabilidade, mas a gente percebe que a arquitetura contemporânea é uma arquitetura totalmente anti-sustentável, anti-energética, anti-tudo, né? E quando você começa a observar, e eu posso citar aqui centenas de exemplos, como Guidelon, como Campos Galho, como Burgbal, você tem algumas construções de casas longas, escandinavas, você tem vilas, por exemplo, você tem Gépora, em Praga, que é uma vila medieval construída também, toda dessa maneira, com técnicas e métodos medievais. Então, são muitos esses exemplos. E, como eu disse, eu acho que esses exemplos nos ajudam a perceber como que é possível morar, porque, tudo bem, algumas pessoas elas não moram exatamente nesses lugares, mas elas passam, às vezes, semanas, né, nessa experiência de imersão num cotidiano medieval. E olha que interessante, na Alemanha, eu estive em Bad Homburg, e nesse local eu dormi em uma cama de palha, né? Assim, um pano coberto, uma palha coberta com pano e coberta com uma pele, e você dorme. E é confortável, não é a pior coisa do mundo, entendeu? Então, tem coisas assim que você vê, nossa, que diferente, que loucura, né? Você nunca vai imaginar que vai dormir numa cama de palha. Então, é o que eu disse, eu acho que essas experiências nos ajudam. Eu não estou falando para as pessoas dormirem em cama de palha, eu não estou falando para as pessoas construírem casas medievais, mas, como você mesmo falou, Clínio, esses exemplos nos ajudam a repensar a forma que nós vivemos, a forma que nós consumimos, e mostrando outras possibilidades de uma arquitetura mais sustentável, uma arquitetura com uma relação mais direta com os elementos da natureza, sem necessidade de indústria, né, de nada disso, menos poluente, consequentemente. Então, enfim, eu acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que essas são também contribuições importantes que eu acho que a gente precisa trabalhar quando a gente fala sobre o medievalismo contemporâneo, né? Particularmente no meu campo da arquitetura, das artes e tudo mais. Respondido, Clínio? Não sei se eu consegui. Respondido, Clínio? Gente, é muito interessante, né? Eu lembro, não sei se você tem fotos aí, mas quando você fez a palestra, né, de mostrar as Sim, fotos. Maria, respondeu. Muito bom. O Clínio até falou que fala do pão, fazer o pão, porque além de fazer o castelo, vocês têm toda uma série de técnicas que vocês estavam fazendo. Aí o Clínio falou, fala aqui do pão. Sim, tem isso. De manhã, e era fantástico chegar em Guidelon e você entrar no castelo e estar uma pessoa com uma roupa e produzindo um pão, que era um pão como se produzia, né? Essas experiências culinárias, como se produzia. E o material que ele usa para produzir aquele pão é o material que é plantado lá, no canteiro de obra de Guidelon, né? Então, assim, você tem o pão, você tem porco, você tem ganso, você tem galinha, e às vezes você se alimenta daqueles animais que estão ali, que você vê sendo cuidado dentro do canteiro de obra também. Então, como eu disse, tem uma série de outros elementos, né, em torno de Guidelon, que não é apenas a produção de um castelo, mas é tudo isso, né, toda essa ambiência que lá eles conseguem produzir, né, construir. Muito legal. Eu vou passar agora, o Marcelo vai fazer pergunta e depois o Renan está inscrito. Marcelo, não dá para aparecer, não. Marcelo disse que está impróprio. Não, hoje não dá. Boa noite aí a todos. Boa noite, Marcelo. Inclusive, se vocês ouvirem barulho de criança, tentem não se desconcentrar, porque vai ser difícil evitar, né? Mas vamos ver se eu vou ter sorte. Bom, seguinte, cara, você chegou a comentar aí na sua exposição, quando você estava explicando, a Maria te perguntou sobre medievalismo e neomedievalismo, e você chegou a usar um termo que eu até anotei aqui, campos de disputa, né? Pensando que isso começou nos Estados Unidos, hoje em dia
Você tem grupos no Reino Unido, grupos na Austrália, basicamente países de língua inglesa, e você não tem muito isso no Brasil, né? Ainda a gente não vê o campo do medievalismo assumidamente como campo do medievalismo nos grupos no Brasil. Você até fez um elogio ao nosso grupo, né, que se propõe a isso e tudo mais. Porém, no Brasil existe, como você também mencionou durante a entrevista, existem estudos sobre essas sobrevivências, a residualidade, as raízes medievais, né, que existem no Brasil, seja no Nordeste, ou seja em qualquer outro campo onde é possível enxergar alguma coisa de medieval. Aí eu me lembro de um texto da professora Maria de Lourdes Rosa, daquele livro dela, que é um guia de estudos, né, de história medieval, onde ela chega a falar de medievalismo e fala, no Brasil é uma alternativa interessante, é uma teoria interessante que já rende frutos, e ela cita alguns trabalhos lá e tudo mais. Mas, ao contrário da professora Maria de Lourdes Rosa, eu não acho que aquilo seja exemplo de medievalismo, que eles não se assumem como do campo do medievalismo. Inclusive, os exemplos que ela dá no livro são desses trabalhos que já existem há muito tempo, como você citou, da Mongeli, da professora Lênia Mongeli, enfim, né, mas que não se assumem nessa corrente anglófona do medievalismo que veio do Leslie Workman. Então, como é que fica no Brasil essa questão para você? Você falou de campos de disputa. E no Brasil, se você consegue enxergar, tudo bem que você não é exatamente um historiador, mas você pesquisa nessa ligação, nessa relação com a história, certo? Sim. Então, no seu ponto de vista, do que você já fez no mestrado e doutorado, e no seu diálogo com historiadores, você percebe o que você chamou de campos de disputa? Você percebe isso no Brasil? Ou você acha, ou você tende a concordar comigo de que no Brasil ainda não é possível falar na adoção do medievalismo como um campo? Ou você já vê que existe um campo de disputa e tem pessoas que estão falando disso e cada um dá a sua conceituação própria para isso? Como é que você enxerga isso? Eu concordo com você plenamente, Marcelo. Acho que no Brasil ainda não existe um número suficiente de pessoas para ver esse tipo de campo de disputa. Agora, no Brasil tem uma coisa que eu acho interessante, que é uma disputa entre a academia e os não acadêmicos. E isso é uma coisa que enfim, tenho um pé aqui, um pé lá, percebo claramente, né? O que eu chamo dos não acadêmicos? Eu chamo exatamente esses grupos que estão fazendo historical reenactment, living history, que inclusive eles não se esses próprios conceitos, né, que na minha tese eu tento construir as diferenças entre o que é recriação histórica e o que é história viva, apesar de que, como eu disse, eu não gosto dessas traduções para a língua portuguesa do Historical Reenactment do Living History. Esses grupos, eles sim é que entram em disputa pelos significados desses conceitos de medievalismo e de neomedievalismo. Né? E eles entram em disputa com a academia, porque é engraçado, porque eles estão fora da academia, mas eles, como eu posso dizer, eles são estudiosos independentes, né? São pessoas que, para poder reconstruir um traje medieval, precisa estudar qual era o tecido, como é que se tingia aquele tecido, qual era o tipo de costura. Então, eles, de fato, principalmente os grupos mais sérios, eles fazem isso, eles se esforçam a procurar esses elementos e tentar, de fato, recriar algo o mais próximo possível do que seria o histórico, até porque hoje você consegue ter um intercâmbio muito grande com grupos europeus, com grupos de fora que já fazem isso há mais tempo, têm mais experiência, e que também não tem problema em indicar, né, em fazer algumas indicações e tudo mais. Então, esses grupos, né, amadores, digamos assim, esses grupos que estão fora da academia, eles acabam entrando em algumas disputas, né, em relação ao uso que a academia dá para esses conceitos. E isso eu acho muito engraçado, né, porque, novamente, a academia, no seu pedestal, ela muitas vezes ignora as opiniões, às vezes ela não tem interesse, inclusive, em dialogar com esses grupos, né, para tentar entender o que eles pensam, o que eles acham disso tudo. Por exemplo, eu achei muito interessante o último evento do Linhas, na Rural,
aonde os grupos de recreação estavam lá, né, trocando ideia, conversando, quer dizer, se dispondo a ouvir um pouco, e essa relação com a academia, eu acho que tentar essas aproximações são fundamentais, né? Eu acho que vai aumentar a qualidade do trabalho deles e também ajuda a academia a olhar para esses grupos, que são grupos que, digamos assim, querendo ou não, têm uma relação também com a história, apesar de não serem pesquisadores acadêmicos formados. Mas na academia propriamente dita, eu não vejo ainda um campo de disputa. Eu, Marcelo, particularmente, digamos assim, eu me vejo muito à vontade com o conceito do medievalismo para os objetos do meu estudo, né? Eu acho que é um conceito que abarca muito bem, eu não vou ser aqui presunçoso a querer criar um conceito, até porque, por exemplo, fazendo crítica ao próprio Rivaí e a Lênia Mongeli, que você também citou, eles trabalham esse conceito da medievalidade, mas quando você vê o conceito da medievalidade deles, é um conceito muito parecido com o que é o conceito do medievalismo e do neomedievalismo, e também parecido com o conceito da Mitterlauter Reception, né? Quer dizer, são conceitos... ele cria um novo conceito, mas ele não traz nada de novo naquele conceito, né? Ele cria um conceito, mas esse conceito ele nada mais é do que um apanhado de outros conceitos já existentes. Até provavelmente pelo Rivaí e pela Lênia não terem, digamos assim, trabalhado com mais profundidade. Eu acho que eu só vi os dois trabalhando esse conceito em 2 livros, um sobre a Idade Média no cinema e um outro sobre patrimônio, mas aí nesse caso só o Rivaí, né? Nesse livro sobre o patrimônio, acho que ele também trabalha isso. Eu acho que são conceitos que estão ali muito, muito parecidos com o medievalismo e o neomedievalismo. Como eu falei, eu não vejo disputa acadêmica, mas eu vejo que a academia tem que dialogar um pouco mais com esses grupos que estão fazendo isso fora da academia. Isso que eu acho importante aqui. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas, como eu disse, eu concordo contigo no que diz respeito a não haver um campo, né, ainda... não ser uma área tão grande no Brasil, né, uma área que ainda tem poucas pessoas associadas e tudo mais, mas que exatamente por isso talvez ainda não tenha disputa. Mas eu acho que vai acontecer, porque a gente tem percebido que o sucesso dos estudos em medievalismo tem atraído aí a atenção de muitos acadêmicos também. Ele respondeu aqui que respondeu sim, muito bem. Obrigado, Marcelo. Como a gente já passou de 1h30, eu vou abrir a pergunta para o Renan. Não sei se mais alguém quer fazer, senão a gente termina no Renan. Tá bom? Renan, pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal, consegue me ouvir? Conseguindo. Beleza. Então, João, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência na Europa, conversando com essa galera do Living History, né, e do Reenactment, sobre a vinculação desses grupos, ou pelo menos como podem ser vistos, né, com movimentos de extrema-direita. Inclusive aquele interessantíssimo episódio, né, de uma briga de um grupo de reenactment com um grupo de extrema-direita. Se você pudesse comentar um pouco disso, porque aqui no Brasil a gente vê retomadas dessa Idade Média por alguns movimentos de extrema-direita, né? A paulista virou um palco para os homens do século XIII aqui no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, na Europa já há uma preocupação muito grande. Você, pelo que a gente já pôde conversar, é uma preocupação que apareceu em Portugal, que apareceu na França, que apareceu, enfim, né, por onde você passou, em todos esses grupos. E aí, se você pudesse compartilhar um pouco mais sobre isso, eu ficaria muito feliz. Muito engraçado que quando o Renan começou a fazer a pergunta, eu só vi o Ricardo colocando a mão assim na testa, né? Porque é óbvio, né? É muito triste, infelizmente, essas associações, né? Enfim, essas associações totalmente equivocadas da Idade Média,
dos movimentos, né, essas apropriações totalmente equivocadas dos movimentos nacionalistas em relação à Idade Média. São literalmente abomináveis, demonstram um claro desconhecimento, né, e desconhecimento principalmente de uma série de teóricos, como, por exemplo, o Patrick Guias, né, que lá no Mito das Nações já fez questão de jogar na vala tudo isso, o Eric Robesbal, a invenção das tradições, né, aquele Nações e Nacionalismo também, esqueci o nome do autor agora. Então, não estou falando do Nações e Nacionalismo do Robesbal, não, mas tem um outro Nações e Nacionalismo de um outro autor que eu não me lembro o nome. Mas eu acho que é o Nascimento do Nacionalismo. Enfim, ele mesmo, Geller. Então, você tem esses caras todos que já desmistificaram essa ideia do nascimento das nações europeias com a Idade Média e que isso é um mito, mas que os movimentos nacionalistas, e principalmente de extrema-direita, fascistas, neonazistas, continuam se apropriando desse imaginário medieval para justificar o seu discurso de ódio imbecil, débil e, enfim, né? Acho que a gente tem que ofender bastante para ver se esses idiotas eles se tocam e param de fazer essas coisas. E aí foi engraçado, porque haviam sempre duas reações. Uma era igual a do Ricardo, né, que falava, ai meu Deus, né? Enfim, né? Bom, é uma coisa bem, né, sem noção, né, essas pessoas que se apropriam da Idade Média e do Historical Reenactment e do Living History com ideologias políticas e fazem esse tipo de associação. Mas na Alemanha, né, a gente consegue ver uma preocupação, na Alemanha e na França também, a gente consegue ver uma preocupação um pouco maior em relação a isso. Na França, uma praticante de Historical Reenactment, que inclusive estava trabalhando em Guidelon, ela me falou o seguinte, ela falou, o problema é que são muito poucos dentro dos grupos de Historical Reenactment aqueles que associam o recreacionismo à ideologia, né, neonazistas principalmente e tudo mais. Mas eles são poucos, mas eles fazem muito barulho. E como eles fazem muito barulho, eles acabam aparecendo. E aparecendo, aí vira aquela ideia da maçã podre, né? Uma maçã podre num cesto que contamina o cesto inteiro. Na Alemanha, eu também tive questões, né, muito interessantes de pessoas que falaram assim, não tem nada a ver, mas infelizmente existem alguns grupos, né, que insistem em se apropriar dessa forma. E foi na Alemanha, inclusive, que eu ouvi essa história, que foi uma história contada em primeira pessoa, em terceira pessoa ali, né? Quer dizer, eu vi a pessoa que estava me contando estava na minha frente e ele narrou esse evento que aconteceu na Alemanha de recriação histórica viking, da era viking, e um grupo, se não me engano, de 4 ou 5 neonazistas estavam presentes nesse evento. O grupo de recriação histórica desse evento resolveu, então, expulsar os neonazistas do evento. E aí foi muito engraçado, porque eles expulsaram essas 5 pessoas, disseram que eles não eram bem-vindos lá, mas esse grupo voltou com um número ainda maior, né, de neonazistas, e esses neonazistas queriam invadir o evento, e aí eu fiquei imaginando a cena na minha mente. O grupo de recriação histórica viking fez uma parede de escudos na entrada do evento para impedir os neonazistas de entrarem. E ainda falaram assim, se vocês forçarem, a gente vai usar a espada, a gente vai dar a espada em vocês. Quer dizer, eles disseram bem claro que não adianta forçar, porque aqui vocês não vão aparecer, vocês não vão, né, ter vez. E eu acho que esse exemplo que ele citou foi uma das mais emblemáticas, né? Uma das respostas mais emblemáticas que eu tive quando sempre indagava
a relação de movimentos, né, nacionalistas com o historical reenactment. Agora, tem uma coisa muito importante, né, e que o Ricardo já lembrou, quando a gente fala nisso no leste europeu, ou na Polônia, ou na Rússia, essas associações entre movimentos neonazistas, nacionalistas de extrema-direita com o reenactment, aí sim isso começa a surgir de uma maneira, digamos assim, um pouco mais clara e, infelizmente, mais ampla, né? Com uma, digamos, uma quantidade de praticantes um pouco maior. Preocupante, exatamente, de uma maneira um pouco mais preocupante. Então, eu acho que nesse caso, eu acho que cabe aquelas pessoas que estão praticando historical reenactment e living history nesses países compreender que, olha, essas associações mitológicas com a Idade Média, elas já foram desmistificadas, já foram completamente desmistificadas, né? Não existe porquê. E aí a gente pode levar isso para qualquer outra instância, né? No Brasil, aquele cavaleiro ridículo, né, medieval lá, com a espada no alforje, conclamando os patriotas para uma manifestação de claro teor fascista, lembrando que aquele cavaleiro também está associado a movimentos neonazistas, e que, bom, mas ali nesse caso em particular, são pessoas que com certeza não têm conhecimento nenhum de história, não têm conhecimento nenhum desses textos, né, que eu já comecei aqui a minha fala falando sobre eles, citando eles. Então, eu acho que é preciso tomar cuidado, né? Eu digo que o que eu percebi no contexto europeu foi que quando os grupos mais sérios de historical reenactment e living history, né, veem grupos que estão associados a essas ideologias nacionalistas, fascistas, neonazistas, eles se afastam. Eles se afastam porque aqueles grupos normalmente não são grupos sérios, porque não é correto, digamos assim, não é minimamente, sei lá, lógico de uma pessoa que, para praticar living history, historical reenactment, tem que estudar muito história, tem que estudar arqueologia, que ele vá se associar com essas ideologias completamente nefastas, completamente equivocadas, enfim, débeis e por aí vai. Então, mas eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Como eu já disse e sempre repito, é importante esse tema vir à tona, porque é importante discutir isso, porque se existem as maçãs podres, a gente tem que entender que, às vezes, uma maçã podre ela é suficiente para estragar todo o cesto. Ou então para que as pessoas achem que aquele cesto ali todo ele é de maçã podre. E isso é uma coisa que me preocupa muito, principalmente porque eu sou praticante de historical reenactment e de living history, então eu tenho um temor muito grande de estar associado a qualquer uma dessas ideologias. E por isso que a resposta do Richard Utz, na nossa última conversa, foi uma resposta que me preocupou muito, porque o Richard Utz, ele respondeu sem titubear, né, que movimentos de historical reenactment estão associados aos movimentos nacionalistas. E eu acho que não é bem por aí, né? Pelo que eu pesquisei, não apenas no contexto europeu, lógico que a minha amostragem ela não foi uma amostragem muito significativa, mas foram grupos bastante importantes em Portugal, na França, na Alemanha. Então, pelo que eu percebi, a gente não pode caracterizar que é um movimento dominado pelo nacionalismo. Não, muito pelo contrário. Existe um esforço muito grande para separar essas poucas maçãs podres do movimento de historical reenactment e do living history. Nem que seja fazendo uma parede de escudo e impedindo o neonazista de entrar em determinado evento. Bom, na verdade, a gente sempre vai chegar no ponto da sua tese, que é a discussão de por que estão
está se buscando essa Idade Média, né? Quais são os interesses, né? E aí, se os interesses não são nacionalistas, se os interesses não na sua visão, né, não andam por esse campo, então por onde andam, né? Na verdade é um pouco essa. E aí o Richard Woods, quando ele fala sobre isso, ele na verdade está um pouco direcionando esse medievalismo para a questão nacionalista, né? Eu acho que é muito isso, porque quando a gente está falando sobre medievalismo, a gente está falando sobre o hoje, né? E aí é natural que o Renan pergunte isso. O Leandro queria perguntar, eu não sei se ele... Mas ele disse que já se sentiu contemplado com a pergunta do Renan, não sei se ele quer fazer mais algum adendo, mas eu acho que... Porque a discussão é um pouco isso, né? O que precisa mais não, ele já se sentiu contemplado, não precisa mais falar, porque, né, um pouco a gente vai chegar nesses grupos nazistas e neonazistas, porque a pergunta é, né, por que se está estudando isso, né? Por que se está voltando a essa Idade Média com tanta força atualmente? E aí, essa questão desses grupos, eles aparecem, né? E o Plínio falou agora. O Woods fala de uma realidade dos Estados Unidos, mas a realidade dos Estados Unidos também é uma volta, né? Eles estão com um presidente que né, fala um pouco dessa volta. Então, eu acho que vai acabar, enfim, circulando por aí, né? Por esses motivos, né, de se voltar a essa Idade Média, e por que isso agora, e como se volta, quais são, né, esses interesses que estão em jogo. Na verdade, eu vou aproveitar, deixar você falar e finalizar, a gente já está com quase 2 horas de live, não temos mais inscritos para as perguntas, e a gente já está super no tempo, então, assim, queria agradecer o Linhas, Marcelo pela ideia, né? Está sendo acho muito produtivo, assim, esse ciclo de debate, deixar você responder, se despedir, enfim, dizer o que você quiser. Obrigada, João. Poxa, muito obrigado, novamente também agradecer, parabenizar o Linhas pela essa proposta. Eu acho que em tempos de pandemia é o mínimo que a gente pode fazer para tentar popularizar esse conhecimento, para poder fazer essas discussões. É o meio, né, que nós temos agora de fazer isso, enfim, a distância. Então, eu achei essa proposta muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho muito orgulho de participar do Linhas. Eu acho, enfim, né, esse trabalho, né, e perceber como que discutir essas questões do medievalismo são fundamentais. Eu acho que precisamos cada vez mais discutir e debater esse tema, principalmente essas apropriações equivocadas da Idade Média, que sempre, né, são retomadas. Como eu disse, você vê um cavaleiro templário na Avenida Paulista, numa manifestação fascista, você vê Marine Le Pen, na França, fazendo um discurso em frente à estátua de Joana d'Arc. Quer dizer, esses movimentos que, infelizmente, deformam, né, contribuem apenas para deformar ainda mais essa Idade Média e deformar o medievalismo, porque constantemente associam o medievalismo a questões que não têm nada a ver com ele, né? É lógico que a gente tem que entender que, na sua gênese, o medievalismo, dentro ali, né, considerando que um dos períodos mais estudados, né, dentro do medievalismo é o período romântico, a gente tem que entender que o medievalismo ele nasce com uma certa associação com um pensamento colonialista, imperialista, nacionalista, mas que, mais do que na hora, né, de a gente repensar tudo isso. Nós estamos aí com um medievalismo pós-colonial ou decolonial, nós temos uma série de outras vertentes, como eu já disse, para a gente poder repensar essa relação contemporânea com a Idade Média, e que, enfim, né, eu acho que a discussão ela é frutífera. Mais do que frutífera, ela é uma discussão necessária e importante de ser retomada, porque eu acho que não insistir nessa discussão significa permitir que esses grupos continuem justificando a sua existência a partir da relação com a Idade Média. Então, isso é muito complicado e isso é muito triste. No mais,
se não existem mais perguntas, queria agradecer a presença de todos. A minha esposa, que está aqui me ouvindo também, ela está em Portugal, mandar um beijo para ela, Alessandra. Tá também até agora, né, deve já ser muito tarde lá em Portugal. Ricardo Macedo também em Portugal, obrigado pela presença. Um abraço para todos. Foi muito bom ter conversado, ter trocado essa experiência, e vamos aguardar aí a nossa próxima conversa. Ótimo. Obrigada, João. Valeu. Obrigada a todo mundo. Agradeço. Completamos as 2 horinhas de evento. Muito legal. Tá bom. Bom, gente, Muito obrigado. obrigada. E até uma. A gente está tentando fazer esse ciclo de entrevistas todas as quartas-feiras, né? Entre a gente, em princípio, entre os participantes do Linhas. Mas a gente também está querendo chamar alguns convidados de fora, né? E já estamos, enfim, tentando articular com outras pessoas para serem entrevistadas pela gente. Então, podem acompanhar. Às quartas-feiras a gente vai estar com uma nova entrevista para a semana que vem. Tchau, gente. Obrigada e até uma próxima. Logo. Boa noite. Boa noite.